Olá, Brasil. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Você está por aí? Vai convidando aí seus amigos, compartilhando aí. Temos uma palavra forte, houve um pequeno atraso aqui, mas a internet já chegou no lugar. Amém? Nesses dias de reclusão social, onde cada um está recolhido à sua própria cela, né? Sua própria casa, preso. Uma grande maioria está assim, se sentindo. Parece que o tempo tem sido alongado para todos. O tempo custa a passar para aqueles que estão sem poder trabalhar, sem poder fazer alguma coisa. E a gente aproveita esse horário da noite, onde sabemos que há uma grande multidão ansiosa, aguardando com expectativa o desenrolar das coisas. Então aproveite aí, porque hoje tem palavra forte, vai ter oração forte. À meia-noite, nós vamos estar fazendo o clamor da meia-noite, o clamor pelo Brasil, o clamor pelo povo que se chama pelo nome do Senhor. Esse povo que se chama pelo nome do Senhor é o povo com quem Deus tem a contar. Então vai compartilhando aí agora, porque a gente vai entrar na palavra forte hoje. Hoje nós temos uma palavra que começa pelos sacerdotes. Palavra para o sacerdócio, que alcançará certamente todo o corpo vivo de Cristo. Eu tenho sempre dito que a gente reconhece a igreja de Cristo como o corpo vivo. Ele não tem um vínculo denominacional, não é institucional o corpo vivo, a igreja viva. Ela está presente onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor. E essa oportunidade de você estar em sua casa, com sua família, com amigos, com aqueles que você ama, é propícia para você reconhecer a igreja no lugar onde você está. Então, a junção dessa igreja presente nos 4 cantos da terra, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, é que vai fazer com que a igreja do Senhor, de fato, ela aconteça, né? Então chame aí a pessoa que está mais perto de você aí também para participar dessa live. Nós vamos estar respondendo também na oração daqui a pouco. Perdoe-me se às vezes não interagir aqui, mas é o momento de você agora convidar, compartilhar aí, porque esta palavra vai ser uma palavra dirigida ao sacerdócio, e você vai entender que se o sacerdócio for curado, todo o rebanho também estará curado. Se o sacerdote tem visão, todo o rebanho tem visão. Deus está precisando nesses últimos dias de sacerdotes que conduzam a arca. O Senhor deu uma palavra nos dias de Josué, quando ele o levantou como sucessor de Moisés, que desse uma ordem aos sacerdotes que fossem à frente, a distância de 1000 côvados, 2000 côvados, se não me falha a memória, para o povo seguir os sacerdotes na travessia do Rio Jordão, em rumo à terra prometida. Os sacerdotes tiveram que ir à frente. Antes do Rio Jordão abrir para o povo passar, quem teve que pisar na água do Rio Jordão, quando estava com as suas ribanceiras transbordando, foram os sacerdotes. Se a arca não for conduzida pelos sacerdotes, tampouco o povo conhecerá a glória do Senhor. Então precisamos de sacerdotes que conduzam a arca. Nós estamos vivendo um tempo de crise de credibilidade no Evangelho e principalmente das instituições que representam o Evangelho. Eu, infelizmente, também estou nesse contexto, mas estou me esforçando para fazer jus ao nome do Senhor que conduz na minha vida. E quero hoje trazer uma revelação do Senhor com muito carinho e humildade para mim, extensiva a todos os sacerdotes, aqueles que Deus tem conduzido, levantado à frente de um rebanho que tem a missão de ser os promulgadores, né, dos oráculos de Deus, aqueles que penetram o lugar mais profundo da comunhão e que traz de lá as respostas que Deus tem para o seu povo. Então, nesse tempo
presente, a gente precisa de sacerdotes que dê a cara. Então, se você conhece um amigo, um sacerdote, que já convide ele a partilhar aí com a gente, aí, compartilhe aí essa live, porque a gente vai entrar com uma palavra forte. Enquanto isso, você já vai preparando sua Bíblia. Você que vai receber a oração e que vai interagir conosco na oração da meia-noite, prepare o copo com água, porque também é um tempo de cura. É um tempo de cura, um tempo de ressurreição espiritual, de ressurreição física. Pessoas que estão no leito vão ser curadas, pessoas que estão abatidas, elas vão encontrar o ânimo, encontrar o vigor. Pessoa que está apática, ela vai encontrar ânimo, vai encontrar inspiração. Porque esse é um tempo de se levantar valentes. Deus precisa de valentes. Eu tenho sempre referido numa palavra para o povo que apacento, que para Deus da vitória não importa se com muitos ou com poucos. O que Deus precisa, na verdade, é de homens e mulheres que estejam na brecha. Na brecha para dentro e na brecha para fora. Na brecha, no muro, para defender o arraial do Senhor, de ser alcançado pelas visões, pela intervenção dos que querem trazer maldições e expor as fraquezas do povo de Deus, e também na brecha junto ao lugar santo, o lugar onde Deus manifesta a sua palavra, a sua vontade, para também fazer a arca protegida, a glória de Deus protegida. Né? Você tem uma função como sacerdote. Você tem que proteger a glória de Deus nesse tempo e manifestá-la. E você que é tapador de brecha, que é construtor, reedificador de muros, você tem uma função como igreja, como povo de Deus. Proteger a igreja, não falar mal da igreja, mas fortalecê-la, não é? Promover a unidade, fechar as brechas, como Neemias. Porque o inimigo ele vai sempre observar, quando não houver mais brecha, ele vai se enfurecer. Enquanto houver brechas, ele vai estar te chamando, convidando para que você esteja participando dos movimentos, das festas, das programações que te comprometa com o mundo, com a fraqueza, com aquilo que não agrada a Deus. Então Deus precisa do grupo dos que tapam a brecha no muro e daqueles que tapam a brecha no altar. Você é sacerdote, vai tapar a brecha no altar, defender a arca da aliança, defender os oráculos, defender a glória de Deus. Você precisa ser um veículo desta glória. Deus precisa de você, sacerdote. Então prepare a palavra aí, porque nós vamos estar falando uma palavra viva, poderosa, que está referida, contextualizada aí no primeiro livro de Samuel, capítulo número 2. Vamos estar lendo esta palavra. Mas compartilhe aí, porque nós queremos muita gente interagindo. A palavra é forte hoje. Cajado do céu, vara ungida. Eu digo que é a expressão de Davi no Salmos 23, quando ele disse que a tua vara e o teu cajado me consolam, ela é válida para hoje. As pessoas que estão servindo no Evangelho, na sua grande maioria no tempo presente, gostam muito do cajado. O cajado ele tem aquele lado do consolo, que tem aquela parte que o pastor usava para tirar a ovelha do buraco, tirá-la, né, com aquela parte curva do cajado e trazê-la para os seus ombros. Muita gente gosta do cajado. A vara é tanto para contabilizar as ovelhas na entrada do aprisco, lá na exposição do aprisco, que é na parte fora do curral, como também na entrada do curral. E também para bater na cabeça do lobo, contando as ovelhas não falam nada, mas quando o lobo vem vestido de ovelha para passar, ele não aguenta a vara. Tanto o cajado quanto a vara devem nos consolar. A gente precisa entender isso. Tanto a vara como o cajado nos consolam. Tem gente que só o seu cajado me consola, a vara não. A gente tem que aceitar a palavra dura e a palavra de consolo. Que a profecia ela tem tríplice aplicação. A profecia, que é a Bíblia, a palavra de Deus, completa, de Gênesis a Apocalipse, a palavra transcrita, a revelação viva de Deus para nós. Ela tem a função de educação, ou seja, construir o ensino na justiça. Ela tem a função do consolo, quando precisamos sermos consolados, mas ela também tem a função da correção, redarguir, corrigir. O homem de Deus, para que ele seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por isso que essa palavra precisa ser
o instrumento usado pelo sacerdote, pelo ministro do altar. Não importa a nomenclatura, pastor, bispo, apóstolo, missionário, não importa a nomenclatura. Se você apacenta rebanho de 10, de 50, de 100, de 1000, de milhares, de milhões, essa é a palavra de Deus para você. Amém? Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para esses fins: redarguir, educar, corrigir, consolar, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então vamos para a palavra de Deus, é a hora. Amém? Glória a Deus. Em um louvor que diz: tua palavra, luz para o meu caminho. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Amém? Compartilhe, convide os amigos aí, porque nós vamos ler a palavra. Vai ter a oração da meia-noite. Eu sei que o povo, grande maioria, não está dormindo. Tem gente que está aí na televisão, está no Face, está no Zap, está no Instagram. Agora chame ele para esse canal agora aqui. Amém? Vamos lá, participar conosco. Vamos ler a palavra do Senhor para os sacerdotes. O inimigo, ele sabe disso, que Deus tem um chamego com pastores, com apacentadores, e ele, sabendo disso, ele procura ferir o pastor. Ele diz: ferirei o pastor e assim dispersarei as ovelhas. Ao mesmo tempo, Deus também, ele diz: eu tenho um carinho pelos pastores. Deus fala com os pastores de muitas formas. Antes de falar com a igreja, Deus, ele transmite a mensagem para o sacerdote, o pastor, o bispo, o ministro, o líder do rebanho. Amém? Então, quando ele escreve as igrejas do Apocalipse, ele tem uma correção para a igreja, mas ele também tem observações das qualidades das igrejas. Em todas ele houve coisas boas, coisas que o Senhor Jesus elogiou, coisas que houve necessidade de corrigir. Mas ele mandou a mensagem ao anjo da igreja. Deus não vai fazer coisa alguma na terra sem que primeiro avise aos seus servos, os profetas. Deus não vai trabalhar com o rebanho, Deus não vai trabalhar com a igreja local, com o ministério regional, em qualquer lugar do mundo, sem que passe pelos seus ministros, aqueles a quem ele constituiu, porque foi ele quem deu os ministérios à igreja e preparou para isso. Então, os 5 ministérios de Cristo são estabelecidos para aproximar a igreja dele. E você, que é um apacentado e apacentador, que todo aquele que é apacentado, que apacenta também deve ser apacentado, né? E todo aquele que é apacentado pode se tornar um apacentador. Não há como você dar sem receber. Se você não recebe hoje, amanhã você não pode dar. Se você não aprende hoje, não pode ensinar amanhã. Então, se você é rebelde, se você é uma ovelha, um discípulo rebelde, você não tem condição de ser por Deus convocado para dar. Porque o homem não pode dar o que não tem, só o que tem. Até na contribuição, na liberalidade. Porque cada um é solicitado pelo Senhor a dar do que tem, não do que não tem. E nenhum homem pode receber alguma coisa se do céu não lhe for dado. Nenhum homem, nenhuma mulher. Então, se você entende isso, vamos para a palavra. Amém? Glória a Deus, já temos aí um grupo, Deus abençoe. Está aí o Pedro Rocha, Deus te abençoe. Gei Silva, Deus abençoe. Vamos lá. Compartilhem, porque a palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Nós vamos estar lendo 1 Samuel aí, quem está chegando agora. 1 Samuel, vocês viram a temática aí, o aperto da casa de Deus. Os sacerdotes do Brasil estão tendo a oportunidade de doravante conhecer o aperto da casa de Deus, para que coloquem o rebanho, a sua vida e o rebanho, na posição em que Deus quer. Porque o Senhor Jesus vem arrebatar uma igreja que é noiva, ataviada, sem mancha, sem mácula, sem ruga, perfeita. É a sua igreja. E quem tem responsabilidade de adorná-la? Os sacerdotes, os ministros do altar. Aí eu coloquei aí, o aperto da casa de Deus alcança quem? Os sacerdotes. Quem são os sacerdotes? Eles são os príncipes das tribos. E quem são os príncipes das tribos? São os líderes das denominações, das igrejas,
Não importa se o rebanho de 10, de 50, de 100, de 1000, de milhares, de milhões, esses príncipes das tribos, eles compõem o Israel espiritual, o Israel de Deus, que é a igreja viva, o corpo vivo, corpo dinâmico. Amém? 1 Samuel capítulo 2, vamos para a palavra viva. Eu quero ler dos versículos 27 até o versículo 36, uma leitura um tanto grande, mas você vai acompanhar na sua Bíblia. Está escrito assim: veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe, Eli é o sumo sacerdote dos dias que Samuel começou como criança a assistir no templo, viu? Veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel como sacerdote para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para fazer ou trazer o éfode perante mim. O éfode, aquela estola sacerdotal, que tem aquela parte que tem o urim, tumim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Ou seja, a provisão através das ofertas e dízimos da casa do Senhor. Porque dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honrais a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Olha aí a repreensão do Senhor. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade eu disse, a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão envilecidos, desprezados, vilipendiados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço, a tua força, é o que o Senhor está dizendo. Aleluia! Para esse sacerdote, eis que vem dias que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais idoso algum em tua casa. Verás o aperto da morada de Deus. Oh, aleluia! Em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel, nem haverá por todos os dias idoso algum em tua casa. O homem, porém, da tua idade, da tua linhagem, que eu não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. Isto te será por sinal, a saber que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá, rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal para que possa comer um pedaço de pão. Oh, aleluia! Meu Deus, que coisa terrível, viu? Esta é uma sentença de Deus para o sumo sacerdote Eli, o descendente da família arônica, Arão, coatita, dos 3 filhos de Levi,
que Deus separou, né, para serem dedicados ao sacerdócio, ao serviço do santuário. Nós temos aí os filhos de Gerson, os filhos de Coate e os filhos de Merari, não é? Mas os coatitas foram os privilegiados para receberem a função do sumo sacerdote, do sacerdócio. E o sacerdócio saiu da família de Arão. Amém? Da família de Arão. Então, Arão foi o que recebeu a bênção de ser o principal sacerdote. Os demais, os gersonitas, os meraritas, receberam outras funções, de cantores, de porteiros, né? Levitas assistentes. Mas os sacerdotes são da tribo de Coate, os coatitas. Glória a Deus. E aqui estava um dos descendentes de Arão, Eli, que assistia, não é, na presença do Senhor como sumo sacerdote, já nos dias dos juízes. Como Samuel foi o que abriu a linhagem aqui dos profetas, sendo um sacerdote na contramão da linhagem levítica, ele ainda era criança, porque Deus já estava se provendo de um sacerdote que substituiria aquele sacerdócio que estava falido. Mas Deus, ele não faz nada sem usar sua misericórdia. Deus avisou Eli dos pecados que estavam sendo cometidos pelos seus filhos, que eram os sucessores do sacerdócio, Ofni e Finéias. E Eli, já envelhecido, já sem visão, ele repreendeu seus filhos de uma forma branda, sem levar em consideração a afronta que eles estavam trazendo ao Deus Todo-Poderoso, a Yahvé. E não os repreendeu da maneira como deveria repreender, extirpando, quem sabe, eles até do sacerdócio, já que eles cometeram pecados que eu identifico como os dois principais pecados que acometem os sacerdotes do tempo presente. Muitos que estão muitas vezes vinculados a igrejas históricas ou convencionais, em que, por sua vez, muitos desses sacerdotes, sabendo que perderão seu quinhão, sua participação na oferta e no sustento que sai do altar, se confessarem os seus pecados, porque os homens são sem misericórdia, em vez de disciplinarem e tratarem o pecado do sacerdote, mas manterem eles como sacerdotes, porque Deus não trata o pecado matando o pecador. Deus não trata a transgressão matando o transgressor. Se assim fosse, Deus teria matado Davi. Todo aquele que confessa e deixa alcança sua misericórdia. Mas nós temos uma pleiade de homens, sacerdotes, ministros do altar, que sejam vinculados a igrejas, como disse, nesses modelos, ou de igrejas, quem sabe, em que eles presidem com independência, que decaíram, mas não tiveram a humildade e o esforço para se renderem ao Senhor e confessar os seus pecados e passarem por essa disciplina, por essa correção e deixar Deus curá-lo e curar o rebanho, não deixar o rebanho ser vitimado por causa do pecado do sacerdote. Olha, quando um sacerdote ele está em pecado, ele compromete todo o rebanho. E aí é o grande problema. Até que Deus julgue, já houve a perda da bênção, porque o sacerdote, segundo o que está escrito em Malaquias, capítulo 2, versículos 6, 7 e 8, ele é o anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor, é dele que procurarão a lei e a sabedoria e a prosperidade. Está na boca do sacerdote. Um sacerdote ainda caído, é ele o veículo da bênção. Quando Ana esteve orando ao Senhor, suplicando ao Senhor que lhe respondesse a sua aflição, o desejo de ter um filho, porque ela estava sendo humilhada pela sua concorrente Penina, que era a concubina de seu marido, porque ela não conseguia dar filho, uma mulher que não dava filho nos dias do tempo do povo de Israel, naquele tempo antigo. Ela era uma mulher que estava sob maldição, ela era vista como uma pessoa amaldiçoada, porque ela não tinha a bênção de Deus para procriar.
E ela sentia, apesar de ser uma serva fiel, ela sentia esse peso de ser responsabilizada como uma mulher amaldiçoada. E não dava alegria ao seu marido e nem a si mesma. E então era uma mulher angustiada. E ela orava ao Senhor, ela ia oferecer a sacrifícios todos os anos, descia derramar até aquele lugar onde estava Siló, onde estava ali a arca do Senhor, onde estava a tenda do Senhor, para apresentar seu sacrifício, mas ela era incompleta, porque ela não tinha essa bênção de ter filhos, né? E ela orou ao Senhor. E na sua oração, quando ela estava orando, ela estava ali balbuciando, e o sacerdote já sem visão, já não entendia como é que era o quebrantamento espiritual de uma pessoa, a compreendeu como uma mulher bêbada. Se você está embriagada, ela disse, não, meu Senhor, não tenha a tua serva como uma filha de Belial, eu sou filha de Deus, sou filha do diabo, eu sou uma serva do Senhor, eu estou derramando a minha alma, eu estou derramando a minha angústia, eu estou lamentando aqui minha dor, colocando diante do Senhor, e pelo que estou orando, pedindo ao Senhor um filho. Aí ele disse, vai, e seja feita conforme o teu desejo do teu coração, que o Senhor responda ao propósito do Senhor. Então, quem liberou a bênção, Deus abençoou, mas através do sacerdote. Um ano depois ela veio e trouxe a resposta da bênção do sacerdote. Um sacerdote mesmo caído, ele é a boca de Deus. Por isso, ele está na posição para essa finalidade. Então, entendam que Deus ele tinha a bênção para o seu povo através do sacerdote. Mas o sacerdote estava se passando, ele tinha perdido já a visão, estava velho, já estava numa condição que ele não podia responder. Os seus filhos estavam substituindo ele. Então, o que eu identifico nos filhos de Eli, Ofni e Finéias, o pecado que eu disse, que são duas vertentes, pode ter outras, mas as vertentes que mais acometem os homens de Deus que estão postulando posições no altar, são o pecado da improbidade administrativa e improbidade no uso do dinheiro sagrado. O sacerdote tem direito a comer do altar, ele não tem direito de tirar aquilo que é de Deus para si, sem que Deus seja glorificado, sem que seja feita a expiação, sem que o Senhor receba a oferta do povo. Ele não deve ser ganancioso, é o que diz a palavra, que o bispo, convém que o bispo, o pastor, o ministro, ele não seja avarento, ele tem que se contentar. O apóstolo Paulo disse que o ministério da piedade, esse ministério, ele é grande fonte de lucro, com contentamento. Mas o que acontece é que há uma grande pleiade de homens, sacerdotes, ministros, que eles se perderam. O seu coração é avarento, eles desejam ir ao ministério pelas benesses do ministério. E aí onde se perdem, quando ele vê o dinheiro do altar, eles se perdem na direção. E não cumprem o propósito para o qual o dinheiro do altar tem que ser utilizado. O dinheiro da igreja tem que ser para a obra missionária em sua a sua maior parte tem que ser investido. É um pecado que a igreja brasileira comete. Os ministros de igrejas grandes, igrejas ricas, elas podem dizer, como a igreja de Laodiceia, sou rico, de nada tenho falta, né? E estou abastado. Aí o Senhor vai dizer, você é um pobre, miserável, desgraçado, cego e nu, porque as obras não são obras de quem é rico. Existe uma igreja que nem tinha riquezas econômicas, o Senhor disse que ela era rica, embora tivesse o nome de pobre. Existe uma igreja que ela era fraca, mas não negou o nome do Senhor. O Senhor chamou ela de igreja que agradou o Senhor e que teve uma pouca força, mas foi aprovada. E o Senhor disse que lhe daria o nome dele, colocaria o nome dele, o nome dessa igreja na cidade do seu Deus, como coluna no templo do Senhor. Então, a medida de Deus é diferente. Eu vejo esse pecado sendo cometido como sacerdote, como ministro também. Eu acompanhei isso, tenho visto que Satanás ele tem conseguido cegar os olhos, tá? Como Eli já não enxerga mais. Mais do que isso, também não percebe e não tem sensibilidade com a causa. Então, o primeiro pecado que eu vejo sendo cometido é o pecado da improbidade. Tem pessoas desejando já ser pastor só por causa de sobreviver com o dinheiro do altar. Não porque tem amor por almas, não porque tem uma vocação. Tem os vocacionados, os verdadeiros. Eu estou dizendo que uma maior parte do tempo presente a gente percebe uma motivação
contrariando o princípio bíblico, não é? A Bíblia diz que se alguém deseja o episcopado, excelente obra, deseja, porque há aqueles que pregam por motivações diferentes. Uns que pregam por pretextos, outros que pregam por ambição, outros que pregam por amor, de maneira que a recompensa será dada à medida que Deus avalie. Então, esse é o primeiro erro. O segundo erro que a gente identifica é o pecado da prostituição, é o pecado, né, da fornicação. Aqueles filhos de Eli, eles comiam a oferta antes de ser apresentado ao Senhor, porque o sacerdote tinha o direito de participar da oferta queimada, depois que Deus aspirava o cheiro da oferta de manjar. A oferta de manjar, existia 3 tipos de sacrifício: o holocausto, a oferta pelo pecado, e a oferta de manjares, não é? A gente não vai se ater a isso. E eles, antes das ofertas pelo pecado e as ofertas de manjares serem apresentadas ao Senhor, eles tiravam sem que elas fossem queimadas. E o povo ficava no pecado, o povo continuava em pecado. Então, quando eu, como sumo sacerdote, ou como sacerdote, como ministro do altar, eu me coloco entre Deus e o povo e eu atrapalho a oferta dos servos do Senhor, das ovelhas, de chegarem a Deus, porque eu não faço a aplicação devida, eu cometo pecado e faço o povo pecar. Então, os filhos de Eli faziam o povo pecar na questão da oferta. E a segunda razão é que eles não tinham sensibilidade espiritual, eles eram promíscuos. Eles se deitavam com as mulheres do templo, eles eram prostitutos. Quantos homens há que estão à frente de rebanho, que eles estão caídos, que os seus casamentos, suas famílias, suas relações não estão mais sadias, e eles se perderam lá atrás, mas não tiveram a condição de conversar. Sabe por quê? Porque o homem não tem misericórdia, disse Davi: caia eu nas mãos do Senhor, mas não caia na mão dos homens, porque os homens não têm misericórdia. E existem convenções, existem igrejas que elas estão ali com um bocado na fila de outros mercenários também, muitas vezes, não só pastores honestos, mas outros mercenários, para dizer assim: mata ele logo que eu entro no lugar. E aí ele não confessa, ele fica doente, ele fica com o seu problema, e ele já se envolveu com uma vez, 2, 3, 4, e aí ele se acostumou com o pecado, cauterizou, e ele continua cometendo esses 2 pecados. Comete a improbidade administrativa com a oferta do altar e comete o pecado da prostituição. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Logo, ele já não terá mais sensibilidade para as causas do reino. Por isso, uma grande maioria daqueles que estão como mordomos da casa do Pai, eles não têm compromisso com a evangelização mundial. Eles pensam no maior conforto do seu templo, da sua igreja, a cadeira acolchoada, o ar-condicionado, o melhor carro. Se ele está usando um carro de uma categoria ali agora, que é o supercarro de luxo, e são miseráveis, são avarentos e são mesquinhos em relação ao investimento na obra missionária, porque só querem investir onde tem retorno, e obra missionária não tem retorno. E a ordenança do Senhor para a igreja é a missão centrífuga. O Senhor ele nunca chamou a igreja para ver para dentro, para ela investir nela própria, mas para ela sair, para ela expandir. Portanto, ide, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o grande pecado da igreja brasileira em relação à sua missão, a grande comissão, a grande missão, se dá justamente porque a visão está invertida, e está invertida porque ela está cometendo um pecado contra o altar. O dinheiro do altar ele precisa sim se saciar, sustentar e prover os sacerdotes, mas a outra parte do dinheiro é para a expansão do reino, é para o investimento no reino. A igreja primitiva de Jerusalém, ela investiu tanto nos primeiros anos da sua existência na obra missionária, que ela teve já no
na quinta década da sua existência ali, da primeira era cristã, que ser contemplada com as ofertas das igrejas gentias, as igrejas que estavam nos povos gentios. Então, ela investiu e recebeu a colheita de volta no momento que ela precisou. O Senhor, ele tem dado à igreja brasileira condição de ela ser o celeiro do mundo. Tem dado aos pastores do Brasil condição de investir na obra além-mar, não apenas nos lugares onde Cristo já foi anunciado. Nós vemos aí uma evangelização precária nos povos não alcançados, na Ásia, na África, nos lugares onde não tem retorno, porque querem apenas investir onde possam ser visibilizados, onde eles possam ter de volta aí a glória e a honra. Mas essa honra e essa glória que Deus tem para te dar, meu amado ministro, amigo e colega, ela será no dia da apresentação do tribunal de Cristo, onde cada um de nós receberemos a recompensa daquilo que fizemos por meio do corpo. Que a nossa obra seja boa, que seja má. Aquele dia vai provar se a obra que alguém edificou sobre o fundamento que é Cristo, se foi ouro, se foi prata, se foi pedra preciosa, ou se foi madeira, se foi palha, se foi feno. Porque a obra será provada. Se a sua obra ela não passar, você terá o dano. Salvar-se-á todavia pelo fogo, mas não terá recompensa. Eu digo que uma das coisas tristes para um ministro de rebanho de dezenas de milhares, centenas de milhares que atuou no mundo presente, aqui será no dia do tribunal de Cristo ele receber nada e ver ovelhas dele recebendo galardão para ser seu líder na eternidade, para ser o seu cabeça, né, durante toda a eternidade. O Senhor está dizendo nesse tempo que precisa que o Brasil se posicione, porque o Brasil é o celeiro do mundo, é o país que tem 60 milhões de evangélicos. E nesses dias eu tenho dito que há a oportunidade da igreja orar, da igreja jejuar, da igreja clamar ao Senhor, não só pela cura da visão política do governo, não, isso é um detalhe, porque se Deus curar a visão da igreja, toda a terra será sarada, porque o lugar onde estivermos pisando o nosso pé, o lugar será abençoado. A igreja é o sal da terra, é a luz do mundo. Se os sacerdotes se posicionarem, você que é pai de multidões, que Deus tem lhe dado uma tribo grande, que Israel, as tribos, elas não eram todas do mesmo tamanho. Existiam tribos que tinham muito mais soldados, tinham tribos que dobravam, triplicavam os soldados em relação a outras tribos, mas todas tinham sua importância na hora da guerra, na hora da batalha. A Bíblia diz que sempre se fazia uma conta das 11 tribos de Israel, na verdade de 10, porque nunca contava a tribo de Levi, porque a tribo de Levi, a tribo dos sacerdotes não contavam para a guerra, eles não tinham que entrar nessa função ainda só se fosse uma emergência, como já aconteceu, por exemplo, de o rei não cumprir o mandado do Senhor, e aí o sacerdote tem que fazer aquela função de matar os inimigos, como Samuel teve que fazer para matar Agag, o rei dos Amalequitas, porque Saul não cumpriu, mas ela não entrava na conta. Contava-se as 10 tribos e contava Judá separado. Judá, nos dias de Davi, por exemplo, quando houve o censo, que Deus não se agradou, Judá sozinha tinha 470 mil soldados contados da idade para a guerra, enquanto que todo Israel dava 1.100.000. Então Judá contava quase com 50% do total de todas as 10 tribos, imagine. Então era uma tribo muito poderosa, é a tribo da qual Jesus descende, o leão da tribo de Judá, aleluia, aleluia. Então, quando havia uma guerra, se juntavam as tribos, e a gente até fala que as igrejas, os ministérios, as denominações que são representadas pelos príncipes do Senhor, que são os líderes das tribos, elas falam linguagens diferentes, separadamente, mas quando se trata do reino das trevas, nós temos que juntar-nos, como se juntavam as tribos de Israel. Eles brigavam entre si, mas quando se tratava do inimigo externo, eles se juntavam e eles eram fortes. Eles entravam contra o reino, o império das trevas, o inimigo que vinha para tentar destruí-los, e eles se somavam uma só força, um só homem.
assim eram. E eles venciam e eles prevaleciam. Nós, nesse tempo, precisamos nos levantar como sacerdotes verdadeiros, legítimos. Homens de Deus precisam despertar o seu rebanho. Você precisa levantar-se e despertar o seu rebanho. Coloque aí um propósito de jejum de oração. Nós estamos vivendo os dias da rainha Esté. Nós estamos vivendo os dias de Mardoqueu. Os dias em que o povo de Deus está sendo levado para, sob um outro pretexto, uma condição de não poder anunciar o nome do Senhor. A situação vai piorar, não se engane. Sob o pretexto de nós estarmos em quarentena, não podendo cultuar, não podendo pregar o evangelho em grupos. Tem estados aí, na Bahia ainda está podendo reunir de 50 em 50, mas existe um monte de ministério que nem abre. Tem medo, não é, de reunir o povo. Sob o pretexto dos decretos, nós não estamos aqui para desobedecer, desde que não desobedeça a palavra. Mas acredito que não vai ficar dessa forma se as coisas agravarem. Mas existem estados, nós temos uma igreja lá no estado do Ceará, um estado que proibiu as igrejas, inclusive colocou polícia. Eu tive relatório aqui que colocou polícia na porta de igreja onde estava acontecendo cultos e tem multa, o que é mais grave. Se a gente sabe que a igreja não tem arrecadação por parte do governo, além do mais, nesse tempo de crise, a igreja que se sustenta com os recursos dos dízimos e ofertas dos fiéis está tendo dificuldade de arrecadar. Aí implantam multas. Multa é muito difícil de cumprir. Depois, se não cumprir a multa, ainda tem prisão, pode vir a prisão, outras sanções. Então imagine, existem estados aí que a igreja está sendo proibida, assim, literalmente, de cultuar. E você acha o quê? Que por trás dessa determinação sob pretexto da saúde, você não acha que não é uma forma de manipular o domínio, né, mundial, de provar que quando o anticristo estiver governando, ele vai dizer: você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, você não pode sair, você não pode entrar. E aí há uma complacência, há uma conivência mundial por parte dos poderes, tanto do executivo como do legislativo, do judiciário, de todas as nações, e em concordância, as autarquias, oligarquias, as instituições de classe, elas se somarão, e você que quiser entrar na contramão é que vai ser vitimado. Eu tenho certeza que se as coisas se agravarem, eu posso ser um pastor que posso ser preso por causa da pregação do evangelho. Estou disposto se isso vier acontecer. E não tenho medo. E não estou preocupado com isso. Que Deus me dê força e que eu esteja coberto pelo sangue do Senhor. Porque a Bíblia, ela me respalda a não negar o nome do Senhor. E eu não acredito que a pregação do evangelho, ela atrapalhará a saúde das pessoas. Pelo contrário, a pregação do evangelho, a oração da cura, ela vai somar-se. E eu estou orando para que Deus cure os que estão acometidos, seja do coronavírus ou de qualquer outras doenças. Porque se o povo que se chama pelo nome do Senhor se posicionar, haverá respostas do Senhor. Os sinais seguirão os que creem, igreja. Ou acreditamos na palavra de Deus, ou deixamos de acreditar. Como ficarão esses sacerdotes que têm amordaçado e ainda têm tido mais medo de morrer do que aqueles que não têm a certeza da salvação? Eu estou preocupado. Eu sei que tem que ter o cuidado, temos que preocupar com as pessoas das faixas etárias, temos que ter as responsabilidades com relação aos cuidados da vigilância sanitária. Sim, sim, é verdade, mas não com esse terror do coronavírus que está cometendo o coração da igreja e principalmente dos sacerdotes que estão perdendo-se na sua posição. E a igreja, por falta de paradigma, de posicionamento de muitos, está sendo amedrontada. Existe gente que está tendo terror, estão batendo as pernas. Isso porque está iniciando. Na hora que começar a trazer relatórios maiores de mortes aí, então, que se diga que só morrem pessoas no Brasil, só de coronavírus hoje. Nós sabemos que morrem mais de 5.000 pessoas por mês assassinadas. Nós sabemos que morrem milhares e milhares no trânsito. Nós sabemos que morrem milhares e milhares de tuberculose, de câncer, de infarto, de tantas outras doenças. Mas só temos relatório de morte por coronavírus. E se morresse no Brasil, graças a Deus, ou que fosse, que tivesse morrido só 200 e poucas pessoas,
no Brasil durante todos esses dias. Olha que bênção, hein? Seria maravilhoso, mas vocês observam que não se falam nas outras mortes. Por quê? Porque a intenção de Satanás, postulando por trás dessa pandemia, através das mentes que estão obscurecidas em relação ao Evangelho. Porque o Evangelho só está, irmãos, e obscurecidos são os que se perdem. A Bíblia diz que o Evangelho ainda está encoberto, é nos que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça-lhes o Evangelho da glória de Cristo, qual a imagem de Deus. Eu tenho sido chamado para ser valente com ousadia. Eu não sou melhor que ninguém, mas uma coisa eu ainda consigo reconhecer pela misericórdia do Senhor, que eu fui chamado para não me envergonhar do Evangelho, o qual é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E se existem discípulos que se espelhem na minha vida, vão tomar posição. Você tem tempo para orar mais do que nunca agora. Você tem tempo para ler a Bíblia, para pregar o Evangelho. Aproveite agora, não vai ficar compartilhando medo. Saia desses canais de televisão endemonizados que trabalham para colocar terror. E vá, meu irmão, agora para o fronte da batalha, se posicionando como um arauto, como um ponta de lança, um tapador de brecha. Você, ministro do altar sacerdote, arrebanhe o seu povo e organize. Se não dá para orar todo mundo na igreja, mas dá. No estado da Bahia pode se reunir de 50 em 50. Imagina um relógio de 24 horas numa igreja onde tem, vou dar uma ideia aqui, tiver 1000 membros, pode orar em 20 horários de 50 pessoas, 1 hora de cada vez. Então, é conversa fiada, é você que é frouxo, é você que não tem compromisso com o reino, você, na verdade, está dormindo o sono da indolência e não se deu conta de que o que está acontecendo no mundo é apenas um prenúncio de como se dará o governo do anticristo. A igreja viva vai ser arrebatada, mas a igreja viva não é aquela que está prostrada diante do mundo, diante dos medos e das ameaças que Satanás impõe através dos seus agentes. A igreja viva é aquela que está de pé na presença do Filho do Homem. Oh, Rabadagaçubanavaxoderrai. Toma posição. Se faltar sacerdotes, Deus vai se comprometer com aqueles que estão no final da fila e vai levantar e vai assumir o fronte da batalha, mas não vai faltar quem possa se posicionar para conduzir a arca. Deus precisa de homens que se provê da sua unção e da ousadia e do conhecimento do Senhor, e que transmita essa confiança, porque é da boca do sacerdote que sai a lei, é da boca do sacerdote que sai a instrução. Se faltar a instrução a partir do sacerdote, como o povo será guiado? De que forma o povo terá a revelação? Se falta sacerdotes, então falta governo. E se falta o governo espiritual, é muito pior do que faltar o governo terreno, o governo das instituições, o governo político. O pior governo que pode acarretar muitos prejuízos faltando é o governo espiritual. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele nos libertou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A palavra de Deus diz que ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Assentar é tomar posse. Assentar de assentado, não é de ficar só assentado na cadeira, não. Assentar é de estar numa posse, nos lugares celestiais, de onde emana todo dom perfeito, toda a boa dádiva, desce do alto do Pai das luzes, em que não há sombra nem variação. Deus nos assentou. O verbo assentar, de fazer, tomar posse. Nós estamos na posse. Isso é aqueles que acreditam e que creem que o Senhor te deu uma posição acima de principado e potestade. Então não se submeta a essa imposição do inferno. Você foi chamado para pisar escorpiões e serpentes, todo o poder do mal, e não sofrerá nenhum dano. Não existe efeito colateral. Eu lamento que essa live esteja sendo feita num canalzinho aqui com tantas poucas pessoas compartilhando. Espero que o Espírito Santo sopre essa live para ser reproduzida no Brasil e no além, outros países, porque eu estou falando uma palavra profética de ousadia, para que se posicionem aqueles que Deus está levantando nesse tempo. Aleluia! Deus precisa que se levante. Sim, como disse, os do fim da fila poderão vir para a frente, para o fronte da batalha, para conduzir a arca, se faltar sacerdotes que conduzam. Porque quando Ofni e Finéias
foram ceifados pela espada do Senhor. E Eli perdeu a oportunidade de comer do sacerdote porque ele conheceu o aperto da casa do Senhor. Existe gente que está tendo no Brasil agora, para você sacerdote, você vai estar tendo o aperto da casa do Senhor, você não vai ter o direito de comer do sacerdócio, porque vai faltar dinheiro. Você vai ter que se posicionar, você vai ter que clamar, você vai ter que pedir ao Senhor socorro, porque você vai conhecer o aperto da casa do Senhor. Você foi acostumado a comer aquilo que você não plantou. Você nunca deu valor à oferta do altar, porque você acha que você é o dono do rebanho, rapaz. Mas o Senhor está dizendo: toma posição, porque eu corto o teu braço e te arranco e coloco uma nova linhagem. Coloco novos sacerdotes, ainda que seja na tenra idade. Assim como Deus levantou a geração de Samuel. E através de Samuel, o Senhor levantou um sacerdócio legítimo. E ali apontou o sacerdócio do Messias, que esteja diante do meu ungido. Um sacerdote que ouça a voz do Senhor. Um sacerdote que consiga ter visões de Deus, consiga discernir o coração da igreja. Quando alguém está orando por uma causa, não entenda que essa pessoa quer ser mais santo, quer ser melhor, não. Entenda que está se posicionando a favor, muitas vezes, do sacerdócio que está caindo. Há igrejas aí que se sustentam porque tem mulheres velhinhas, mulheres beatas de Deus, que pagam preço no jejum e na oração. Igrejas que têm pequenos ciclos de oração que sustentam sacerdotes que não oram mais. Shabadake afassonagachandaramanaya. Igrejas que se sustentam às custas da oração de pequenos e pequeninas da casa do Senhor, porque o sacerdote só vai se apresentar no altar para receber as benesses. Deus estará cortando o braço desses sacerdotes e vai levantar um sacerdócio diferente. O Brasil precisa que o Senhor levante uma nova geração de homens que assumam o altar. Deus vai multiplicar uma igreja viva, avivada no Brasil, para entrar nas nações como missionária. Deus vai multiplicar o exército daqueles que ouvem a sua voz. Sacerdotes que já não ouvem mais a voz do Senhor não é mais interessante para o altar, porque senão se perderá a arca do Senhor e a glória do Senhor não será mais o motivo da nossa alegria. Existe gente que comemora as conquistas materiais do seu ministério, da sua igreja, em vez de comemorar os milagres, as salvações de alma. Não comemoram o avivamento, as transformações de vidas, não comemoram o avivamento, as libertações no meio do povo de Deus, comemoram as conquistas materiais como se elas pudessem valer mais do que a glória do Senhor. No dia em que os sacerdotes da casa de Eli foram cortados, a glória de Deus se foi. Na batalha levaram a arca, nasce um menino cuja mãe morre e dão-lhe o nome de Icabode. Foi-se a glória de Israel, foi-se a glória do Senhor. A arca foi tomada, foi necessário se recuperar a arca para o novo sacerdócio. Aleluia, se estabelecer. Deus levanta Samuel ainda como criança, porque ele estava preparando-se para fazer a vontade do Senhor e estar como que diante do Senhor. Você pode ser menino, você pode ser criança, você pode ser inexperiente na obra do Senhor, mas é você que Deus quer usar. Ou amassudecamanavachai, você pode ser uma criança, você pode ser um jovem, mas é a você que Deus quer usar, desde que você se posicione com humildade. E entenda que Deus pode usar o sacerdote caído para impor as mãos sobre você e liberar a unção sacerdotal e dizer: diga para a voz que te fala, fala, Senhor, porque teu servo ouve. E o Senhor vai te dar uma palavra que vai ser norte muitas vezes para aquele que está até acima de você e para o rebanho que estará, aleluia, sendo orientado daquele momento para frente. Deus está dizendo para os sacerdotes do Brasil: você que estiver fora da posição vai conhecer o aperto da casa do Senhor. Tem gente que vai depois ter que mendigar pão,
pedir a alguém que vai substituir. Me abençoe com a cesta básica, porque você está na prostituição e está fazendo mau uso do dinheiro da casa do Senhor. Você não tem preocupação com a obra missionária, você não tem preocupação com assistir o necessitado. Quantas pessoas, muitas vezes dentro da igreja, precisam de ajuda de assistência social, as viúvas verdadeiras, os órfãos verdadeiros, cujo dinheiro do altar poderiam estar assistindo, mas o sacerdote diz que o dinheiro da igreja não pode, porque só pode para te dar o conforto que você quer. Não sou contra o conforto não, até porque a Bíblia diz que se credes, comereis o melhor desta terra. Mas é como diz a palavra, o ministério da piedade é um ministério de lucro, com contentamento. Você precisa contentar-se com o que Deus te deu. Deus, ele tem bênçãos para dar, mas é dentro de uma medida justa. Você não pode ser ambicioso, você não pode ser avarento, você não pode ser prostituto, você não pode prostituir o culto. A adoração é a Deus, é devida a Ele, a honra é dEle, a glória é dEle. O Senhor disse que não tem compromisso em honrar aqueles que não lhe honram. Ele disse, eu havia dito que não faltaria sacerdotes diante de mim que acendesse a lâmpada e que queimasse o incenso. Mas eis que agora, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, mas aos que me desprezam, eu também desprezarei, serão vilipendiados. Senhor, tem misericórdia de mim, não me deixe te desprezar, não deixe que os ministros que o Senhor me tem dado, Senhor, para também assim espelharem-se na minha vida, meu Deus, se corrompam no seu caráter, mas que eles possam, meu Deus, se humilhar debaixo da tua potente mão, que se multipliquem os sacerdotes legítimos, meu Deus, através da minha vida, e que eu possa ser também, meu Deus, um exemplo. Não me deixe, meu Deus, cair em tentação, e eu oro que você também, que está de pé, não caia em tentação, porque a palavra de Deus diz, olha você que está em pé para que não caia. Eu não sou bom, eu não sou capaz, mas é a misericórdia do Senhor que me tem sustentado e há de sustentar você também. Mas tenha humildade para reconhecer que o que é do altar pertence ao Senhor. E você, como sacerdote, pode participar, mas você não pode profanar aquilo que é santo. Você não pode achar que as mulheres da casa do Senhor, da igreja, são seu harém. Prostitutos serão erradicados do verdadeiro e santo altar. Só permanece ainda atuando no lugar onde falta profeta. Porque no dia que Deus levantar um profeta nesse lugar, vai ser envergonhado e vai ser cortado o teu braço. E você nunca mais será sacerdote. Eu disse que eu tinha uma palavra dura para os sacerdotes. Porque o Senhor me tem levantado como sacerdote, mas como profeta. Eu não sou palmatória do sacerdote, mas a palavra do Senhor, ela é a régua que me mede e que mede a nós todos. E eu quero declarar que a palavra do Senhor, como está escrito como profecia, ela tem esta função, ela é a redarguação, ela vai corrigir você, mas ela também, ela vai te educar. E ela também vai acrescentar sobre a sua vida o consolo do céu. A esperança para o ferido, para o oprimido. Você que não tem tido a oportunidade que tantos têm de poder comer do altar. Gostaria de comer, mas o seu rebanho não lhe dá esse direito. Como eu também não tenho. Mas Deus estará provendo um rebanho que seja capaz. Seja fiel no pouco. E Deus te dará o direito de participar do altar na fidelidade, na obediência e na santidade para você comer. Eu desejo que os sacerdotes fiéis participem do altar, comam o dízimo e a oferta, mas honrem ao Senhor. Não tenham os olhares altivos para aquilo que não lhe pertence, mas entendam que Deus te tem levantado como ministro de honra para honrar o nome dele. No dia que você o desonrar, o Senhor também vai te desonrar e vai te vilipendiar, vai lhe fazer ser desrespeitado e desonrado. Mas a palavra do Senhor para nós sacerdotes nesse tempo presente é: levante-se, conduza a arca, chame o povo à santificação, assim como Josué disse: levantai-vos, santificai-vos em 3 dias. O Senhor vai fazer milagres.
Conclame o seu povo, o seu rebanho. Você que é líder de 10, de 50, de 100, de 1000, de dezenas de milhares, de milhões, sei lá. Convoque o povo para um jejum solene. Convoque o povo para nos seus lares fazerem cultos domésticos. Convoque o povo para a oração. Convoque os que não conseguem chegar à igreja para jejuarem e orarem os seus lares com horários programados. Faça através do WhatsApp, do Facebook, das redes sociais, aí o culto com aqueles grupos, mas não perca a referência na casa aonde se chama casa de oração, porque tudo que Satanás quer é que o povo perca essa referência depois desta pandemia. E aí o Brasil, que já tem mais de 5 milhões de crentes desigrejados, crente em casa, vai ter uma multidão muito maior de pessoas que vão se acostumar e dizer, não, agora eu aprendi a cultuar em casa, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso frutificar, eu não preciso me ocupar em ministérios. Como você tem se posicionado desta forma, achando que é desta forma. A palavra de Deus diz, capítulo 10, e versículo 25 de aos Hebreus, não deixando de congregar, não deixando de congregar o que é o costume de muitos. E muitos que assim têm feito, têm se enfraquecido. Não venha com conversa que aqui está falando quem conhece um pouquinho da palavra de Deus. Que você é forte sozinho em casa, não, que é mentira. O diabo está querendo te confundir. Você não pode ser forte e isolado do corpo. Um membro sozinho não pode ser forte. A palavra de Deus diz que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Fala da unidade. Que eles sejam um em mim, ó Pai, como eu em ti. Que o mundo veja que eles estão em mim e eu em ti. Como você pode estar no corpo se você quer estar fora do corpo? Você pode até estar em casa nesse momento obedecendo leis humanas, mas você não pode estar fora da unidade pelo elo do Espírito. Você precisa estar aliançado no elo espiritualmente. Então convide agora e compartilhe que nós vamos fazer a oração agora, o clamor da meia-noite. Nós estamos agora no horário de clamar. A palavra de Deus diz no Salmos 91 que você não deve temer o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. Então não tema o terror noturno, o medo, o pavor. Você que tem medo, que sofre por assombração, que sofre por ouvir vozes, você que sofre por medo de morrer. Olha, quem está em Cristo não tem medo. A palavra de Deus diz, quer morramos ou vivamos para o Senhor, morremos ou vivemos. Capítulo 14 de Romanos. Nós não temos medo de morrer. Não queremos morrer, se essa não for a vontade do Senhor agora. Se o Senhor quiser que eu viva 100 anos, mais eu vivo. Mas se Ele quiser me ceifar, se for o Senhor, como eu vou poder adiar? Você vai poder adiar? Não. Mas uma coisa eu sei. A praga que veio para os egípcios não vai chegar na casa do Israel de Deus. Se você estiver debaixo do sangue do Cordeiro. Agora não é com esse medo, com essa frouxidão, que você não tem coragem nem de tirar um período de busca na face do Senhor, que você vai ser coberto, não. Não é sem falar de Jesus, sem pregar o evangelho, sem fazer seu culto doméstico, sem evangelizar as pessoas que estão se perdendo. Enquanto você está entre compartilhamento de evangélico com evangélico, existe bilhões de pessoas que não têm oportunidade, não conhecem o evangelho por dentro, como eu e você conhecemos. E a mídia está dizendo, você vai morrer, está morrendo os velhos. O ruim não é morrer, o ruim é morrer para o inferno. Então eu digo para você, meu amado pastor, ministro, para você, ovelha do Senhor, para você que tem uma vocação, que tem um ministério, se levante, se posicione agora, reúna a sua casa, a sua família agora, porque eu vou clamar com as famílias. Coloque agora, faça aí uma videoconferência, uma sala de vídeo aí agora, ainda dá tempo, porque nesta oração final de 7 minutos de clamor, nós vamos fazer 7 minutos de clamor. Ai, Shemanuki Manturremanuki Mantukamanavachai. O Senhor me ordenou esta tarde a fazer esse clamor. Eu espero que essa live seja reproduzida assim, que chegue em muitos lados, que você mande, compartilhe pelas redes de WhatsApp, páginas. Tem pouca gente aqui comigo nesse momento, mas eu quero que faça isso depois, porque vai ficar salvo. E você vai fazer esta live, esta mensagem,
chegar a muitos ministros. Mande para outros pastores, para 100, 200, 300 páginas. Mandem, compartilhe mesmo, porque essa é uma palavra profética. E esta ministração, ela vai curar a vida de muitos que estão vivendo no muro espiritual. Deus não tem interesse em estar no muro. Você não pode ser morno. Deus não gosta de quem está no muro, quem está no muro é morno. Quando o povo de Israel foi desafiado, quando Elias disse para aquele povo, vocês têm que decidir a quem vai servir, se a Deus ou a Baal, não fique cocheando em dois pensamentos, é povo do muro. O Senhor disse para a igreja de Laodiceia, aquela igreja que achava que tinha poder, que tinha tudo, e não tinha nada, miserável, pobre, cega e nua, porque ela tinha riquezas, tinha posses, mas não tinha glória, não tinha isso que você tem, não tinha unção, não tinha força para orar, não tinha força para jejuar, não tinha amor pelas almas, não tinha amor pelo próximo, não dava o pão ao faminto. A justiça verdadeira é essa, é você assistir o pobre e necessitado. A verdadeira religião é abster-se do pecado e visitar os necessitados nas suas necessidades. Nós precisamos cuidar dos mendigos, dos mancos, dos coxos, dos aleijados, dos desamparados, dos que estão desprovidos, dos menos atendidos pelos governos. Assim, porque tem igrejas ricas que podem fazer isso. Então, você precisa entender que Deus não gosta de gente do muro, de igreja morna. Ele disse, eu gostaria que você fosse quente ou frio, mas porque és morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus não gosta desses relaxados, desses relapsos, que não vai nem vem, e atrapalha e fica dando opinião contra. Sai do muro, infeliz, e toma uma posição. Deus quer que você seja cheio. Ele nem quer que você seja frio. Mas se é para ser morno, fica logo gelado. Sai da frente, não atrapalha os outros não. Não fica dando opinião contrária na rede social. Não fica atrapalhando, não fica dando opinião contra a igreja, trabalhando contra o reino, não. Trabalhe a favor da obra ou não atrapalha. Porque assim sendo, atrapalhando, você é pior do que o fariseu. Você não pode ser assim. Então se posicione. Faça a sua parte agora. Em nome de Jesus, ajude a pregar o evangelho. Esse é o tempo que as pessoas estão todas em casa. Por que a mídia negativa está prosperando? Porque elas têm as pessoas para ouvir 16, 18 horas mensagem negativa. Estão conseguindo colocar terror, medo, adoecer a alma, além de adoecer o corpo das pessoas, adoecer a alma. Nós temos a palavra da vida, nós temos a solução. E você vai pregar esta palavra da fé, que liberta, que muda. Nós vamos fazer o clamor agora da meia-noite, vamos clamar, vamos clamar. Reúna aí agora a sua família, sente agora, pega um copo com água, veja aí, se os que estão da casa não estão contaminados, você vai orar. E se tem alguém contaminado, você vai, depois desta oração, pegar esse copo com água ungido e vai levar para quem está com coronavírus dentro da sua casa. Oh, Managassumanai, este Deus que não tem dado a graça para orar pelos doentes, vai curá-lo, é um coquetel do céu. É melhor do que esta nova vacina que eles estão trazendo aí. É o coquetel do céu, que o Senhor vai estar ungindo aí agora e você vai receber. Então vamos clamar, vamos clamar. Agora é a hora da oração. Oh, Deus onisciente, onipresente, onipotente. Oh, Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o que transmiti, Senhor meu Deus, foi segundo a Tua palavra gerada no meu espírito, não no meu coração. Não para a vanglória humana, mas para a glória do Teu nome. Não para afrontar, mas para confrontar a luz da Tua palavra. Não para colocar pavor, mas para colocar coragem. Não para intimidar, mas para despertar. Não para bater, mas para levantar. Não para ferir, mas para curar. Não para empobrecer, mas para enriquecer com as bênçãos dos céus. Para levantar o pobre necessitado do esterco do monturo e o fazer assentar entre os príncipes da terra. Foi, Senhor meu Deus, com a intenção do Espírito, que fala por mim neste momento. Eu me junto na unidade do Espírito, na oração que fazemos agora, através desta live, onde chegará nos 4 cantos do mundo,
em todas as cidades grandes e pequenas, em todas as redes sociais aonde o Senhor Espírito Santo permitir que seja soprado, na casa daquele que está cometido pelo medo, pelo terror, daquele que não te conhece para que receba a bênção da salvação, daquele que já te conhece para que receba o encorajamento espiritual, daquele que está enfermo para que receba a cura física, a cura do coronavírus. Eu dou uma ordem no nome do Senhor Jesus, que ao participar desta água ungida agora, que será o coquetel do céu, haja cura, meu Deus, e que haja testemunhos. A Igreja Apostólica Semeadores, através do principal ministro sacerdote Isaac Alves, esse que ora e que apresenta, meu Deus, estas vidas diante de ti, toma posição em unidade com todos os filhos que se ajuntam a mim de todas as tribos, que agora oram, meu Deus, em concordância, como está escrito que dois de nós concordarmos na terra, estará concordado nos céus. Nos posicionamos contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais e damos uma ordem em nome de Jesus. Olha aqui, Satanás, bata em retirada, espírito do pavor, espírito do medo, espírito da enfermidade física, cardiovascular, doenças dos ossos, doenças dos nervos, doenças da pele. Eu ordeno em nome de Jesus, câncer, sejam arrancados no nome do Senhor Jesus. Transfusões de sangue aconteçam agora. Doenças respiratórias, dou uma ordem no nome do Senhor Jesus agora, sejam repreendidas. Sai tu que vai, sai em nome de Jesus. Toda enfermidade gripal, toda doença sintomática e assintomática, dou uma ordem no nome do Senhor Jesus, bata em retirada. Meu Deus, eu oro também por esta família, por este lar, que seja, meu Deus, abençoado com a prosperidade, que não venha a maldição sobre esta casa, que eles possam, meu Deus, tomar posse da bênção na geladeira, na despensa, do guarda-roupa, que o emprego seja restituído para aquele que perdeu, que possam ser amparados nos negócios, que as empresas dos dizimistas e ofertantes, que tem, meu Deus, prosperado a tua obra, para fazer, meu Deus, e mais além a pregação do Evangelho. Não deixe, meu Deus, sem a colheita a vida desse fiel crente e desse que está se aliançando para se tornar fiel a partir de hoje. Eu o abençoo, Senhor, para que sejam, meu Deus, assim mantenedores da obra missionária. Desperta esse sacerdote, Senhor, para ser investidor, para que o seu ministério se posicione como investidor da obra missionária, para atender o órfão necessitado, para enviar, meu Deus, e manter os missionários que estão em todas as partes do mundo. Pai amado, torna, meu Deus, este ministério, Senhor, sustentado pela aliança da fidelidade. Pai, julga, Senhor, meu Deus, aqueles que não se converteram e tira, meu Deus, a maldição do altar. Coloca sacerdotes que conduzam a arca, levanta uma multidão, Senhor, de profetas, a exemplo de Samuel, que possam ouvir a tua voz e que possam, meu Deus, retransmiti-la para um sacerdócio legítimo. Eu abençoo as igrejas do Brasil, aos príncipes das tribos, que se posicionem e que recebam, em nome de Jesus, autoridade e ousadia. Se porventura vier uma determinação, que venham de encontro à tua palavra, para que não mais os reunamos, que não possamos cultuar, quebrando e passando por cima do princípio constitucional, que tenhamos a coragem de nos prevalecer na ousadia da palavra e assim, meu Deus, anunciar o teu evangelho com a estratégia e a sabedoria que o teu Espírito nos dará. Não nos amordaçaremos, em nome de Jesus. Use a nossa boca, use as nossas mãos, opera milagres, opera libertações, traz respostas. Ai, eu declaro em nome do Senhor Jesus sobre a nação brasileira o equilíbrio sobre os governos, quebra as feitiçarias que estão por trás das intenções políticas, quebra as bruxarias. Eu ordeno no nome de Jesus, principados que têm recebido oferendas, sacrifícios, para destruir esta nação e a sua economia e trazer o caos. Satanás seja desterrado no poder e na autoridade do nome do Senhor Jesus. Você cai por terra, principado que nasceu na cidade de Porto Seguro, na costa do descobrimento. Perde a sua força
E você que está ostentando por trás do padroeiro, da padroeira desta nação, espírito maligno, eu te dou uma ordem, seja maniatado no nome do Senhor Jesus. Você não vai prevalecer, o caos no Brasil não vai prevalecer. Até o tempo do Senhor, o Brasil gozará de prosperidade e paz. Passará pela revolução, mas para posicionar o povo que se chama pelo nome do Senhor. Mas tão somente isto aconteça, o Senhor trará ao Brasil a prosperidade e o crescimento jamais desfrutado em outros tempos. Eu profetizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Contempla, Senhor, todos os poderes do executivo, do legislativo e do judiciário em todas as instâncias, e traz, meu Deus, paz, pacificação, a quebra das cadeias, traz a unidade e traz, Senhor meu Deus, a prosperidade para a nossa nação. Nós a abençoamos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Abençoe agora a sua casa. Você que tomou a água, que ungiu a água, tome a água agora, ungida agora. E pode levar, se existe alguém que esteve enfermo, a partir de agora receba a cura. Em nome de Jesus, toda dor existente naquele que está enfermo, todo aquele que estiver acamado, receba a cura em nome do Senhor Jesus. Receba, em nome de Jesus. Não só agora, ao vivo, mas através da reprodução desta mensagem, desta oração, desta live. Que Deus em Cristo abençoe a vida de todos. Um beijo no coração de todos. Obrigado. Compartilhem aí o nosso endereço, igreja _semeadores, ou traço semeadores, acredito. Aí, se clicar semeadores, Porto Seguro, vai aparecer aí, Igreja Apostólica Semeadores. Pastor Isaac Alves Semeadores aqui é o meu perfil aí, tá aí, né? Vocês vejam e estejam também nos cobrindo com a oração. Um beijo no coração de todos os sacerdotes. Recebo com carinho essa palavra do Senhor, que eu também tomo posse, porque foi neste dia, debaixo de muita oração, que o Senhor me deu essa palavra, para que os sacerdotes se posicionem, porque é com eles que Deus tem compromisso, porque é através da boca dos sacerdotes que o Senhor tem a bênção para a sua igreja, mas para o Brasil e para o lugar e a cidade onde você está. Receba em nome do Senhor Jesus e que o Senhor possa fortalecer a nossa fé. Amanhã, aqui em Porto Seguro, eu estou ali no endereço na rua Juerana, número 54, bairro Fontana 1, tendo culto, Quinta da Bênção, ao limite máximo de 50 pessoas. Nós temos ali as cadeiras espalhadas com 2, 3 metros de distância de uma para outra, onde comporta até 50 pessoas. E eu estarei orando por curas e libertação. Pode levar alguém que precisa dessa cura, que precisa dessa resposta. Os amados semeadores, meus amados discípulos, obreiros e obreiras, um beijão no coração. Obrigado por vocês que nessa hora da madrugada estão participando. Deixo um beijo a todos os nossos irmãos que compartilharam e que deram a sua curtida. Eu estarei sempre aqui. Estamos em um relógio de oração por tempo indeterminado na Igreja Apostólica Semeadores, no bairro Fontana 1, como disse, número 54, Rua Joerana, número 54, bairro Fontana 1, na entrada do Mirante Caravelas, Igreja Apostólica Semeadores. Tem um relógio de oração, recebe irmãos de qualquer igreja, qualquer denominação que quiser ir lá orar com a gente. O nosso desejo é relógio de 24 horas. Tem alguns horários que alguns irmãos falham ali, dado também alguns têm ocupação, mas o meu desejo é que se cumpra o horário por inteiro. Eu tenho ficado da parte da tarde à noite, ali uma parte da noite, outros irmãos têm entrado também, mas eu acredito que com esse despertamento, aqueles que não estavam cumprindo o horário também vão passar a cumprir e vão ter mais pessoas participando. Aguardo você, tanto na oração como também ali participando conosco desse culto Quinta da Bênção. Um beijo no coração de todos. Deus abençoe.